Olá, você já sofreu algum tipo de desamparo? Certamente esta é uma palavra muito pesada nos dias de hoje, não somente porque nós temos aí algumas centenas de milhares de crianças que estão sendo vitimadas pelo abandono, pelo desamparo de pais inconsequentes que no mundo das drogas, da bebida, acabam fazendo filhos e os deixando à mercê das ruas, por exemplo. Não somente pelo fato de termos aí um mundo de crianças nascendo sem nenhuma perspectiva de futuro, e aí podemos falar de desamparo com muita argumento, digamos assim, quando falamos da questão da criança ou de uma parcela enorme das crianças do nosso país, mas eu quero pensar aqui de uma forma muito mais ampla. O desamparo, ele pode se dar de várias formas, em vários momentos da vida, não só na infância. É possível que um idoso seja desamparado, aliás, é outro problema grave no nosso país, o número de idosos sendo deixados, literalmente, amontoados em lugares que nem sempre podem oferecer o mínimo de dignidade para esse homem, para essa mulher que viveu a vida toda, trabalhou em função da família, e que agora já idoso, cansado, doente, aposentado, acaba sendo deixado para morrer em algum lugar, não para viver uma vida decente. E aí com a prerrogativa de que está ali para ser amparado, mas na verdade está vivendo talvez o maior tempo de desamparo da história de vida deles. Então nós temos aí muitas histórias de desamparos. É você que está no momento, de repente, difícil na vida financeira, havia aí uma perspectiva de vida longa naquela empresa ou naquela carreira profissional, de repente veio o desemprego, de repente aquela profissão não te deu mais possibilidade do ganho que você tinha ali para manter a sua casa, e lá vem um desamparo financeiro, o marido que resolve deixar a esposa que decide deixar o marido, entram pelo caminho do divórcio e alguém fica para trás, aí também o desamparo se estabelecendo, são filhos que são sequelados pelo divórcio, pela separação, que também vivem o desamparo, enfim. Se formos falar aí de ilustrar, dando exemplos, são centenas de possibilidades para pensarmos na ideia de desamparo. Uma coisa é certa, nós somos uma sociedade que pratica o desamparo. Vez e outra somos vítimas do desamparo, mas quase sempre somos vilões nesse processo, porque somos utilitaristas. Nós usamos as pessoas, esta é a realidade social hoje. E quando não podemos mais tirar nada delas, as descartamos. Esse é um pensamento contemporâneo. Mas esse não é o pensamento que eu e você devemos adotar, porque Deus não nos trata desta forma. Aliás, se é uma coisa que Deus assumiu ao nos criar, é nos amparar. E esse texto que eu vou ler agora, Salmo 121, fala deste amparo de Deus, de um Deus que trabalha em nosso favor, nos amparando, nos guardando, nos livrando, comprometido conosco. Diz assim a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse texto aqui, ele é lindíssimo, aliás, um dos salmos mais citados, mais conhecidos, junto com o Salmo 23, Salmo 91, o Salmo 121, ele fala, na verdade, dessa perspectiva de uma vida amparada por Deus, de uma vida guardada por Deus. Eu tenho 2 filhos e eu não meço esforços para poder amparar os meus filhos, de todas as formas, tanto afetivamente, como espiritualmente, financeiramente, a gente está sempre preocupado. Esse é o papel de pai e de mãe. Estamos sempre preocupados em dar o melhor para os filhos, em ampará-los, e num mundo de tantos desamparos, nós como pais sabemos cuidar muito bem dos nossos filhos, e aí propomos ampará-los, isso de forma geral. Há uma exceção, como dizia agora há pouco, de muitas mulheres e muitos homens que fazem filhos por aí e os deixam órfãos de pai e mãe vivos. Isso é uma realidade social terrível também, mas de forma geral, nós que temos princípios de família, que tivemos uma boa criação e que temos o valor família como algo relevante, nós amparamos nossos filhos. Então olhamos para Deus e não podemos pensar que Deus agiria de forma diferente.
Aliás, de forma extraordinariamente maior e mais eficiente, Deus nos ampara, como o Pai eterno que o é. E a Bíblia diz aqui que o salmista ele decidiu olhar para os montes e ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Você já se fez essa pergunta no momento de crise? Da onde vai vir a minha resposta? De onde vai vir o meu socorro? Como eu vou sair dessa situação? Quem vai me tirar desse buraco? E a gente começa a indagar, né, sobre esse lugar de socorro, ou esta pessoa de socorro, ou essa circunstância de socorro. O texto diz aqui, o próprio salmista declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Um dia desses eu conversava com uma pessoa sobre a questão da oração e eu a estimulava a buscar a Deus sobre uma situação particular que ela estava vivendo no seu trabalho. Ela dizia: pastor, mas eu não vou incomodar a Deus com algo tão pequeno. Não quero pleitear aí um tempo com Deus, uma agenda com Deus. Deus deve estar muito ocupado, tem muita gente passando muita necessidade, eu não vou ocupar a Deus com algo tão pequeno. Eu dizia para ela do prazer que Deus tem em nos ouvir e que nada é pequeno demais para Deus. Deus leva em consideração toda e qualquer queixa que possamos apresentar diante dele em oração, porque ele é o Deus que se propôs a nos socorrer. É o Deus que, apesar de ser o Senhor que fez os céus e a terra, portanto o Criador, todo soberano, todo poderoso, um Deus que é Senhor do universo, apesar dele ser esse Deus, ele tem agenda para você, ele tem tempo para você, e você jamais vai incomodar a Deus com as suas orações, com as suas súplicas. O texto então apresenta Deus agora de uma forma extraordinária, não só como um socorro, mas diz aqui que ele não deixaria vacilar o meu pé, aquele que me guarda não tosquenejaria, nem dormitaria. O que é essa expressão tosquenejar? Eu já preguei sobre isso numa outra situação aqui nesse mesmo programa, é cochilar. Não sei quantos tiveram essa experiência, está lá esquentando o leite e você está olhando para o leite. E passa um minuto e meio, 2 minutos, e o leite não ferve. Você pisca os olhos, sai rapidinho, coisa de segundos, volta, o leite entornou e está aquela lambança em cima lá do fogão. Você diz: poxa vida, foi tão rápido, né? E essa é a ideia. Às vezes quando a gente cochila, o leite entorna, o carro bate, você faz um mau negócio, uma série de coisas pode acontecer num cochilo. Você perde um filho no meio de um tumulto muito grande, uma festa de grande aglomeração de pessoas, pode perder uma criança, um filho. Entende? Então, o texto diz aqui que Deus nem cochila, ele não pisca os olhos, ele não para de nos observar, ele está diretamente olhando para nós estamos na mira de Deus 24 horas de forma ininterrupta. O texto diz aqui então que esse Deus que não cochila e que não dorme, ele nos guarda. Que coisa tremenda. Eu já experimentei assim, momentos assim, que eu diria até de quase paranoia, quando um filho meu estava doente e ele então tinha muita falta de ar, o Jonatas, ele passava muito mal, com uma bronquite asmática terrível, e às vezes eu ouvia alguma coisa, eu estava dormindo aquele sono leve, e de repente qualquer som diferente eu acordava desesperado, ia lá ver se ele estava bem, estava respirando direitinho. Eu acho que você já viveu isso, você é pai, você é mãe, a preocupação com a saúde dos filhos. Eu fico vendo esse Deus maravilhoso, esse Criador de todas as coisas, olhando para mim, olhando para você, velando a minha vida, me percebendo, me observando, não dormindo nem cochilando. E 24 horas guardando a minha vida. E o texto diz aqui: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Já observou a sombra, como que ela funciona? Se for para frente ela vai, se for para o lado ela te acompanha, vai para trás ela também está ali. A sombra te acompanha, você não pode desvincular-se da sombra, a menos que você saia da luz. Mas estando na luz, a luz vai projetar uma sombra, e essa sombra te acompanha por onde você andar. E Deus é como uma sombra à nossa direita, não nos abandona, não nos deixa, não desgruda. E o texto diz ainda mais: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É tremendo esse último versículo aqui, toda vez que eu vou viajar, eu me recordo desse texto, que é o Senhor quem guarda a minha entrada e a minha saída, que é o Senhor que me protege, é o Senhor que me livra, é o Senhor que me ampara. Então, quando eu olho para esse Deus, eu vejo um Deus que me ampara, me sinto amparado por Deus de todas as formas, e mesmo quando minha mente me trai, o meu coração me trai,
eu recordo da palavra e essa palavra me devolve a esperança e a perspectiva bíblica de quem Deus é na minha vida e de quem eu sou nele. Deus é um Deus que me ampara e eu estou amparado debaixo da potente mão de Deus. Você que tem sofrido algum tipo de desamparo, foi largado, deixado aí pelo pai ou pela esposa, pelo marido, pelo patrão, você que sofreu algum tipo de desamparo, certamente todos nós já passamos por isso em algum momento da vida, mas falo para você que está vivendo isso hoje, que está sofrendo um profundo desamparo nesses dias. Leia esse salmo, leia, releia e releia e ore em cima desse salmo e olhe para Deus como Deus que cuida de você, porque Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deus te abençoe e que Deus possa de fato continuar amparando a sua vida. Um bom conselho? Firme uma aliança com Deus, estabeleça um vínculo de amor com Ele, entregue o seu caminho para o Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deleita-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.